Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto com o Renata Fã comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que empatou com o Los Angeles FC por 1-1 com o time reserva. O Flamengo tá com o time reserva e acabou colocando alguns jogadores titulares no finalzinho, né? Mas o tema desse vídeo é sobre Benfica e Bayern de Munique, que o Benfica ganhou e agora o Bayern vai enfrentar o Flamengo, né, na chave aí, nas oitavas. Vamos ver o que eles vão falar um pouquinho sobre esse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Com mais calma também do Flamengo, que ontem mudou o time, parecia mais desinteressado, não é? Los Angeles FC sem peso nenhum, 1-1, o Mengão saiu atrás do placar, empatou e agora é concentração no Bayern de Munique. Acho que os caras já estavam pensando era nisso. Já classificado por antecipação em primeiro lugar do grupo D da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo entrou em campo com um time misto. No primeiro tempo, foram 3 bolas na trave do rubro-negro. O time norte-americano também acertou a trave e um chute de longe de Delgado. E chegou a balançar as redes com o zagueiro brasileiro Marlon, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. No segundo tempo, Arrascaeta tentou, mas a bola bateu na trave novamente. Até que aos 39 minutos, em um vacilo defensivo, Buanga avançou em velocidade e fez 1-0 para o Los Angeles. Mas o Flamengo respondeu rápido, em lance com 2 jogadores que entraram após o intervalo. O garoto Wallace Young aproveitou o bom passe de Jorginho e empatou. 1-1, placar final. Um movimento que o Ivan também passa muito pra gente, um dia de treinamento, dominar orientado. Então eu dominei, encarei o marcador e graças a Deus fui feliz por fazer um gol e ajudar o Flamengo a conquistar o empate. Com o resultado, o time carioca chegou a 7 pontos em 3 rodadas. O Flamengo entrou em campo aqui em Orlando, já sabendo que o adversário das oitavas de final, no domingo em Miami, será o poderoso Bayern de Munique. O time alemão perdeu para o Benfica mais cedo e ficou em segundo lugar do grupo C. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário. Só que um jogo, tudo pode acontecer. Esse tipo de jogo, acredito que seja o tipo de jogo que toda criança, né, todo menino quando começa sonha em jogar. Então, poder estar aqui com essa camisa representando a nação, jogando um jogo dessa magnitude, é algo, um privilégio muito grande e com certeza a motivação é ainda maior. O Wallace falou aqui um pouco sobre sonho de título. Você acha que dá para sonhar com isso? Cara, se a gente não acreditar, é melhor a gente pegar o ônibus e o avião e ir embora. No outro jogo do grupo D do Mundial, o Chelsea venceu o Esperance da Tunísia por 3-0 na Filadélfia. Adara Bioyo e Delap fizeram os gols no fim do primeiro tempo. E George fechou o placar nos acréscimos da segunda etapa. A equipe inglesa terminou em segundo do grupo com 6 pontos e vai enfrentar o Benfica na próxima fase. Olha só, hein? Na teoria, Bayern de Munique é um time bem mais poderoso do que Benfica e Chelsea e caiu já agora nas oitavas no caminho do Flamengo, inesperado. Não por esse resultado, que aí já não mudava nada. O Flamengo tinha garantido a primeira posição, jogou um pouco não de desinteresse, mas acho que de desentrosamento, mudou bastante o time, deu oportunidade para alguns jogadores, tomou um susto, e aí depois o garoto Wallace Young, que já tinha feito gol também, então na competição acabou definindo esse 1-1. Edu Dracena é uma pedreira. Não tem como você entrar em campo e pensar mais no Los Angeles FC do que no Bayern de Munique. Renata, não tem.
mas eu acredito que foi uma oportunidade para alguns atletas, né, que não estavam tendo oportunidade nos primeiros jogos. Alguém aproveitou? Não, Renata, na minha opinião, não aproveitaram, né? O Everton Cebolinha não aproveitou, tanto é que foi substituído também, né? Outros jogadores também não aproveitaram, mas eu vejo que o Flamengo, estando todo mundo 100%, o Felipe com certeza tem um time já. Ele já tem os 11 jogadores dele, na minha visão, né, de comentarista aqui. Agora, era uma oportunidade para aproveitar, ganhar, mas esse balde de água fria que o Flamengo teve antes do jogo, eu acho que influenciou muito, principalmente no desempenho e também no resultado do jogo. Ontem, Cicinho, ele jogou com um homem a menos no meio-campo, o adversário frágil, não é? E aí jogou com 3 na frente, com o Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Várias bolas na trave, foram 4 bolas na trave do Flamengo, uma também do Los Angeles FC com o Delgado. E a gente vê que o Pedro poderia ter saído com gols, com hat-trick, teve oportunidades, não conseguiu, o garoto foi lá, definiu o empate. Mas ontem talvez faltou objetividade para o Flamengo. Renata, é normal porque por tudo que o Flamengo enfrentou e a classificação também antecipada em primeiro lugar do Flamengo, né? Eu já tive a oportunidade, lógico, em outro formato de jogar Mundial, então nós tínhamos o jogo antes e já pensava no outro jogo. Imagina como que era, nem tinha ganho ainda. Agora você imagine a cabeça dos atletas, isso é normal. E o Flamengo, qual que é o ponto bom do Flamengo também? É que mesmo jogando mal e com uma equipe com boa qualidade, que o Los Angeles também não era uma equipe boba, mesmo jogando mal, o Flamengo também foi soberano ali, errou e acabou tomando um gol, mas o Flamengo ele teve condições de fazer vários gols. O Pedro perdeu o gol sem goleiro, assim, né, chutando na trave, mas acredito que a cabeça do treinador, dos jogadores, você via no semblante dos jogadores que já estava no Bayern de Munique. Então isso é aceitável pelo momento e o principal de tudo também, né, não perdeu, então mantém essa boa sequência aí. Um jogador que pode ser titular contra o Bayern é o Alexandro, que voltou ontem, não é? Tava sentindo, o Ayrton Lucas vinha jogando. O Vinha ter voltado também depois de vários meses aí de tratamento, de uma lesão muito séria. Acho que é uma boa notícia não para essa competição, mas para a sequência da temporada. E aí, Ronaldo, uma pergunta que eu quero fazer para você primeiro e depois para os outros é o seguinte. Na primeira partida, ele usou a zaga com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Na segunda, ele foi com o Léo Pereira e com o Danilo. E ontem, Danilo e Léo Ortiz. Qual é a zaga que você acha que ele vai utilizar para jogar contra o Bayern no jogo decisivo, oitavas? Eu gostaria de ser o Rodrigo Caio, né, para poder responder essa pergunta, que é o cara que está treinando essa defesa. Mas quem decide não é o Rodrigo Caio, não. Não, mas eu acho que tem o dedo dele, hein, porque quando você pega um atacante com velocidade, ele usa um zagueiro para acompanhar e o outro para ficar na sobra. E quando você tem esse time chegando com os dois espetados, ele deixa praticamente que os dois respirando. Então é por isso que ele vai com o Léo Ortiz e com... Léo Pereira? Danilo ou Léo Pereira? Só tem essa. Então, vai depender. Léo Ortiz você já definiu, e o outro? Então. Qualquer um? Qualquer um, mas a verdade é que muda muito, porque o ataque, quando é muito rápido, e ele está sendo por dentro, praticamente, ele põe os dois meninos, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Porque são os dois que sabem jogar na sobra do outro, estão acostumados a jogar. Agora, quando sai um para caça, ele tem trocado. Eu tenho solução para esse jogo aí. Tem solução. Se quiser. Qual que é? Qual? Minha solução é os 3 zagueiros. 3 zagueiros. Você tem o Ayrton Lucas e o Wesley, que são jogadores que avançam muito bem. É uma grande surpresa pro Bayern. A questão não sei se ele treinou. Bayern são muito bons também. Então, mas não sei se ele treinou. A questão é a seguinte, você coloca o Ayrton Lucas e o Wesley para bater de frente lá com o Kimmich, com o outro, gente, dá um... Mas teve uma época que falaram pro Filipão, quando jogaram contra o time alemão, que o meio não chegava até a área. Aí nós tomamos 7, os caras chegavam até com o goleiro. Então tem que tomar cuidado. Mas vale lembrar também que nós ganhamos a Copa de 2002 em cima de qual país? Com 2 gols, hein? Então. Ronaldo e O peixe deles trazendo informações do Flamengo, já projetando, obviamente, o confronto diante do Bayern de Munique. E a torcida do Flamengo tá falando o quê? Vamos arrebentar, que nem a galera das escolas de samba. Olha aí o Mendel, Pedro Ivo. Bom dia, amigos. O Flamengo fechou a fase de grupos deste Mundial de Clubes com um empate contra o Los Angeles FC aqui no Camping World Stadium. O Flamengo entrou em campo com vários jogadores poupados pelo técnico Felipe Luiz, Arrascaeta entre os titulares, um jogo com 5 bolas na trave,
4 do Flamengo, Danilo 2 vezes, Arrascaeta e o Pedro acertaram a trave. O LAFC abriu o placar aos 38 do segundo tempo com gol de Bouanga. E aí, mais uma vez ele. O Wallace Yan entrou em campo e fez o gol de empate do Flamengo, Pedro. Exato, Mendel. Mais uma boa notícia, né? Repetindo a boa notícia do jogo contra o Chelsea, o Wallace Yan que entra e faz até com certa facilidade, faz parecer fácil o que o Flamengo vinha tendo dificuldade. Quebrava as linhas, chegava próximo à área, faltava limpar. Faltava uma finalização mais clara, faltava qualidade na finalização. Essas bolas na trave que você cita e às vezes que o Flamengo exige o trabalho do goleiro adversário, muita pancada, muita bola fora da área, muita finalização para testar de fato o goleiro adversário, porque estava difícil entrar. Faltava aquela jogada, aquela associação, aquela combinação com uma finalização mais limpa. Talvez por isso a sensação de que a bola não chegou para o Pedro como ele gosta. Tem um voleio dele depois de uma matada bonita, né? Escanteio, domina, voleia, chega, mas não necessariamente aquela finalização limpa, aquela criação, triangulação, faltou isso. O Wallace Yan fez o que muita gente não conseguiu durante a partida e resolveu um problema que o Flamengo vinha tendo. Teve muito volume, teve domínio muito superior ao LAFC, mas faltava capricho de novo no terço final. Criou mais chances, as bolas na trave mostram isso, a defesa do adversário também. Faltava caprichar um pouco mais quando estava ali perto da região da meia-lua, para falar um pouco mais claro para o Antisporte. Legal, o Flamengo empatou, chega a 11 jogos de vencibilidade, 8 vitórias, 3 empates, mas o grande assunto do dia, da noite, aqui, é o confronto das oitavas de final, Flamengo e Bayern de Munique, Pedro. Começa já de tarde, né? Porque quando o Benfica faz 1-0, a torcida do Flamengo, opa, não é tão óbvio assim então que o Bayern vai ficar em primeiro. Então todo mundo começa a secar naquele momento o Benfica e torce pro Bayern, não dá muito certo. E quando a gente chegava aqui pro pré-jogo na frente do Camping World Stadium, só se falava do Bayern como adversário nas oitavas. Pré-jogo foi isso, acho que isso entra em campo também para um Flamengo já mirando domingo lá em Miami, e o pós-jogo também foi sobre isso. Uma grande expectativa, o Flamengo já estava mirando ali, quem sabe, mais quartas de final, muito aguardado, poderia ser o PSG, o Flamengo mirando que ali seria o grande jogo. Esse grande jogo ele é antecipado, ele é puxado para domingo em Miami. Mais um teste de forças, dessa vez para mim até mais complicado, é muito mais time o Bayern do que o Chelsea, que o Flamengo venceu na segunda rodada. Então agora o Flamengo vira toda a sua chavinha para esse importantíssimo duelo. Se quiser ir longe, tem Bayern, pode ter PSG, depois pode ter Real, City. O Flamengo praticamente entrou na Champions, né, Mendel? Exatamente. Esse confronto contra o Bayern de Munique, claro, também foi o grande assunto nas entrevistas depois do jogo. Então vamos ouvir personagens depois do empate 1-1, Flamengo e LAFC. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, só que um jogo tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Com certeza eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. A gente estava indo para o lanche ali da tarde, né? A gente estava passando na televisão lá e estava todo mundo assistindo. Mas com certeza é um grande jogo e o que foi feito na fase de grupo foi algo importante para dar confiança e acreditar ainda mais no que a gente vem fazendo. Mas agora é mata-mata. O que passou, passou, e agora é olhar daqui para frente, jogo após jogo. E com certeza vamos ter que jogar muito para poder ganhar um jogo muito difícil. Contra o Bayern de Munique, eu acho que a gente vai encarar como mais um jogo. Com certeza que a gente tem a consciência do peso, né, que eles têm, mas a gente também é um gigante, a gente também tem possibilidade de entrar lá e fazer jogo de igual para igual e sair com a vitória. O Harry Kane é um, né, que jogava ali bastante no videogame com ele também, mas entrar ali tentar esquecer isso, tentar jogar de igual para igual e tentar a classificação. Agora não é videogame, agora é real, é no campo. Gostei de tudo que foi falado aí. Gostei do Felipe Luiz explicando o que o Flamengo gosta e vai tentar fazer. E gostei do Pedro Ivo Almeida, que ele falou assim: o Flamengo entrou na Champions, Mari. Agora não tem mais. Quer ser campeão do mundo? Tem que enfrentar os gigantes europeus.
Pois é, e a gente olha para a temporada do Bayern, né, o campeão da Bundesliga, com quase 100 gols marcados. E a gente vai para os seus principais jogadores, com o Harry Kane terminando com 26 gols marcados, o Olise 12 gols, 15 assistências, só na Bundesliga. Falando isso, é um time muito forte. Um time muito forte do Kompany, que tem feito um ótimo trabalho. É muito legal de acompanhar, de fato, a ascensão dele, né? Que vem de Championship para Bundesliga com o Bayern, o ex-jogador. E aí é uma tarefa difícil para o Flamengo, mas assim, não dá para a gente falar sobre ser impossível. A gente já viu o que o Botafogo fez com o PSG. É claro que quando ali o Paiva vai analisar o PSG, ele fala de ser um jogo perfeito que o Botafogo deveria fazer, e para o Flamengo é a mesma coisa, porque assim, o Bayern ele vem de uma derrota para o Benfica poupando alguns jogadores, depois entra alguns, é bem verdade, mas eu acho que agora, num outro momento, pensando nessa fase mata-mata de Copa do Mundo, com o horário do jogo também muito, né, mais acessível, sem o calor, os europeus estão reclamando demais agora nesse momento de Copa do Mundo, né, a partida é já fim de tarde. Enfim, assim, não era o adversário que o Flamengo queria, tenho certeza, mas é bom para você ter ideia também de onde você está, é bom para você dar oportunidade para esses jogadores, uma partida que os jogadores têm que aproveitar, não é sempre que você vai enfrentar um Bayern. Então, acho que para o Flamengo não tem nada a perder, é ir para vencer e aproveitar o que o jogo vai oferecer ali. Eu vejo, analiso por dois lados. Por exemplo, ninguém garante também que o Flamengo ia passar se fosse Benfica ou Boca. Da mesma forma, ninguém garante que vai perder porque vai ser Bayern de Munique. Chegar lá e jogar. Quer disputar o Mundial, você vai ter que enfrentar esses gigantes aí em algum momento. Ah, poderia ser mais pra frente, pegar um time do tamanho do Bayern de Munique. Poderia. Agora tem que enfrentar. Não é esse o pensamento ou estou errado, Breno? Concordo com você e tenho certeza, Abel, que o Felipe Luiz não está lamentando ter pegado esse duelo logo de cara. Pelo contrário, pela mentalidade que o Felipe Luiz tem demonstrado, ele está satisfeito com essa oportunidade de mostrar ao mundo, mais uma vez, como pensa o Flamengo, a qualidade que o time do Flamengo tem, as ideias de jogo dele, do Felipe Luiz, que tem se mostrado um cara muito autoral, que bebeu de várias fontes e tem tentado aplicar isso no campo. É claro que, em relação ao jogo do Chelsea, o sarrafo sobe. Esse time do Bayern é mais pronto, é mais cascudo, mais experiente, mais coletivo do que o Chelsea. Então, o Flamengo precisa ter essa noção de que vai precisar jogar ainda mais. Mas se a gente mais qualidade técnica também, ou não? Do que o Chelsea? O Chelsea tem jogadores muito jovens, jogadores muito promissores, mas ainda está se consolidando como time. É um projeto de longo prazo. O Bayern já é um time mais robusto nesse sentido. E até pela maneira como jogam, o Bayern, muita posse de bola nesse Mundial, em todos os jogos, teve mais de 70% de posse de bola, inclusive contra o Benfica, que perdeu, que poupou jogadores, mas ainda assim a ideia do Vincent Kompany, que é o treinador, se mantém, de dominar a posse e esmagar o adversário, jogar com linhas muito altas. Uma média de 72,3% mesmo. Então, é uma média muito alta. E é um time que finaliza muito. E o Flamengo, por mais que os meios sejam diferentes, pretende basicamente a mesma coisa, ser protagonista do jogo. Então, mesmo contra um time europeu, contra o Chelsea, o Flamengo também teve mais posse de bola, o Flamengo em muitos momentos foi dominante. Então, esse é o desafio do Flamengo, é saber dosar entre o protagonismo do jogo e entre diminuir riscos lá atrás. Do outro lado, tem o Bayern, que topa correr muitos riscos. Então, a defesa, em alguns momentos, fica exposta. Fica no 1 contra 1. Tem o Jonathan Tah, que era zagueiro do Bayer Leverkusen, está na primeira temporada dele, se entrosando agora com os companheiros, entendendo a forma de jogar. Não é que seja um mau zagueiro, mas está se ambientando. Então, o Flamengo tem coisas também para tirar vantagem na hora de não só negociar a posse de bola, mas quando o Bayern tiver o controle, saber contra-atacar bem, saber ter velocidade nas transições. E até por tudo isso, né, por serem dois grandes times, e dois times que gostam de jogar bola, que jogam para frente, que se expõem, que correm riscos,
eu vejo que esse jogo tem o potencial de ser o melhor do Mundial. Vai ser uma delícia. Vai. E eu espero um grande espetáculo. Vai ser bom. Porque vai surpreender todo mundo se os dois times forem conservadores, ficarem se estudando, aquela tensão. O que eu espero desse jogo é os dois times indo ali, mantendo as suas ideias e tentando mostrar o seu melhor que tem com a bola. E se for assim, Abel, por tudo que a gente já viu de Flamengo e de Bayern, é um potencial confronto para encher os olhos, não só de torcedores brasileiros que estão empolgados com o Mundial, mas até para a comunidade internacional passar a dar mais valor para essa competição. Então o Flamengo tem essa oportunidade nas mãos. E vamos combinar, 10 anos atrás, se a gente falasse, olha, vai jogar Bayern e Flamengo. O Flamengo tem condição de ganhar do Bayern e tem condição de fazer um jogo de igual para igual, no mínimo. O torcedor do Flamengo ia dar risada. Por mais otimista que seja, o cara ia falar, pô, o Flamengo não tem condição, o Bayern está muito à frente, e ainda mais em 2015, a gente vinha ali do baque do 7-1, os alemães em alta, e hoje o Flamengo reduziu essa distância, porque hoje é muito realista dizer que o Flamengo tem boas chances sim de passar, por mais difícil que seja o jogo. Então, olha como o Flamengo mudou nesses últimos 10 anos. Como se reestruturou financeiramente, como pôde contratar jogadores como o Pedro, como o Jorginho, como a Arrascaeta, porque houve uma organização financeira e como clube que permitiu chegar nesse momento. Então, essa é uma ocasião que não é para o torcedor rubro-negro lamentar, nossa, vamos pegar o Bayern. É para desfrutar. Um orgulho, vamos jogar contra o Bayern, uma grande competição, né? Mas não é jogar ali, vamos entrar em campo e tentar não tomar goleada. Não. Vamos jogar para competir, jogar para classificar. Então eu vejo que é um momento, de fato, para aproveitar e valorizar como o Flamengo chega nessas oitavas de final. E para nós que analisamos, fazemos aqui o nosso programa falando de futebol, é uma delícia. É gostoso também falar de um grande jogo, de grandes camisas, de um confronto internacional envolvendo um time brasileiro como o Flamengo. Essa análise fica ainda mais saborosa, Mari, Breler, você que nos acompanha, quando eu observo ao meu lado o Eugênio Leal fazendo anotações, pensativo no seu bloquinho. Ou seja, vem coisa linda aí. Eu acho que até não tem mais página livre aí no bloquinho. Tem muita página livre ainda. Enquanto você falava, eu tô de olho em você, mas tô aqui, ó. Como é que o pessoal fala? Desguelha, assim? De rabo de olho. Rabo de olho melhor. Tô de rabo de olho aqui, tô olhando pro Breler e tô aqui. Ele não parou, as anotações não pararam. Traga, por favor, o que temos aí para Flamengo e Bayern? Fui ouvindo aqui os companheiros falando, fui fazendo algumas anotações aqui de pontos a serem levantados, mas antes, eu já tinha anotado antes do programa... Diga lá. As previsões ou os percentuais de probabilidade de cada duelo dos que já estão definidos, né, nas oitavas de final a partir do supercomputador da Opta. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de matemática, mas eu acho que ajuda a dar uma medida do favoritismo. Resume rapidinho para o fã de esportes que nos assiste. Supercomputador da Opta. Opta é uma empresa de estatísticas que trabalha com futebol, é isso? Uma das maiores, se não a maior, né, do mundo do futebol. Então diga lá. Que inclusive é a empresa que gera os dados da TSPN. Probabilidades para Flamengo e Bayern, é isso? Eles deram para todos os jogos já definidos até agora. Mas vamos ficar no Flamengo e Bayern, que é a nossa Palmeiras e Botafogo, fala um pouquinho também. Palmeiras e Botafogo está 56% para o Palmeiras e 44% para o Botafogo. Alguma explicação? Não. Não, eles só fazem a probabilidade e a estatística de acordo com os dados deles. Tá bom. Flamengo e Bayern está 78% para o Bayern e 22% para o Flamengo. Você quer assustar a torcida rubro-negra? Não é que eu queira assustar. Estou trazendo aqui informações. 78 a 22? 78 então, o que o Breler falou não tem nada a ver. Você acabou com o discurso do Breler. O Breler falou que tem que entrar para jogar, que não é para perder de pouco. Você vem com quase 80% de chance do Bayern? Não sou eu. Eu estou trazendo os dados do supercomputador da Opta, que eles fazem lá os cruzamentos deles. Isso aqui é uma mera estimativa estatística. Quando a bola rola, é uma outra história. Brincadeiras à parte, falando sério. Acho que não, porque a gente vai
observando o andamento do Mundial e a gente vai entendendo o que tem acontecido dentro dos campos. Então, por exemplo, eu achava que o PSG ia passar por cima do Botafogo. E o Botafogo ganha do PSG. 1-0. Ponto. Eu também achava. Fez lá a estratégia dele. Não só nós dois, mas todo mundo, acho né? que a maioria. E o Botafogo venceu o jogo. Então, a gente vai observando e tentando entender o que está acontecendo na competição. É claro que o Bayern é favorito. Ele continua sendo favorito por tudo que representa. Na estatística da Opta deu 78-22. Na estatística do Eugênio, daria quanto? Por exemplo, quer que eu fale a do Abel? 60 Bayern de Munique, 40 Flamengo. Talvez por aí. Acho que é meta próxima da sua. 65-35. Porque a gente olha, claro que o Bayern tem um timaço, tem grandes jogadores, mas o Bayern, ele deu um grande impacto inicial quando ele fez 10-0 no time do Auckland. 10-0, ficou todo mundo assim, caramba, e podia ter sido até mais, né? Porque foi um passeio, foi um vareio. Só que aí depois a gente vai olhar os outros jogos, ganhou do Boca. Esse Boca que ontem sequer conseguiu fazer 2 golzinhos para ganhar e tomou um do mesmo Auckland. E o Benfica fez só, entre aspas, só 6 contra o Auckland. E depois da parada, né? Porque antes só tinha feito 1. Só que o Bayern teve dificuldades contra esse Boca. É claro que o jogo proposto pelo Boca é um jogo diferente do jogo proposto pelo Flamengo. O Boca é um time que está jogando, que jogou esse Mundial, agora já está indo embora para casa, especialmente contra Benfica e contra Bayern, lá atrás, retrancadinho, fazendo catimba, parando o jogo o tempo inteiro, e aí conseguia lá, faz um golzinho, fecha lá atrás. É uma característica diferente do jogo com o Flamengo. Só que ainda assim, o Bayern sentiu muito o ambiente criado pela torcida do Boca. Foi um jogo à noite, eles reclamaram também mesmo assim, e foi lá em Miami. Quem reclamou? O Bayern, do ambiente Por ser à noite? Não, pelo calor e tal. Porque a Mari tocou nesse assunto. Não vai ser tão quente esse jogo de domingo, não vai ser tão quente quanto o de ontem, que os caras estavam torrando debaixo do sol. Mas ainda assim, a expectativa de temperatura, dei uma olhada aqui na previsão do tempo, é na casa de 29, 30 graus para final de tarde em Miami. Ainda é uma temperatura alta. Estará, né? Só não estará no auge do sol. Não vai estar aquele sol torrando em cima. O jogo de ontem, é verdade que o Bayern começou com os reservas. Aliás, alguns reservas que já estão fora dos planos, né? Você vê, o Sané vai jogar na Turquia, o Miller está vendo para onde vai, mas não vai ficar. São jogadores que estão ali já fora dos planos. E o Sané perdeu gols, o Miller também perdeu gol e tal. Mas no segundo tempo entraram jogadores importantes que saíram do banco. O Kimmich entrou, o Harry Kane entrou, o Olise entrou. E ainda assim esse Bayern não teve... não conseguiu sequer empatar o jogo com o Benfica, que se postou mais defensivamente, é verdade, e saía no contra-ataque. Primeira vez na história que o Benfica ganha do Bayern. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vimos a imprensa repercutindo um pouco sobre ontem, onde o Flamengo venceu o Los Angeles FC. E já sabia, né, qual seria o seu confronto, né, que era contra o Bayern, que acabou perdendo para o Benfica, né, um jogo ali que ninguém esperava que o Bayern fosse perder, né, no mínimo um empate, mas mesmo assim o Bayern foi e perdeu. E agora o confronto é contra o Bayern. O Flamengo vai com força máxima, né, jogadores todos vão estar disponíveis para esse jogo. E é isso, não tem que ter medo, né? Se quer ser campeão, tem que enfrentar os melhores. E a chave do Flamengo é praticamente uma Champions League, né? Pega o Bayern agora, pode pegar o PSG, né, nas quartas. E nas semis pode pegar aí tanto o City como o Real Madrid, né? Então não vai ser fácil o Flamengo passar de fase, né? E se chegar na final, né, tem a chance de pegar do outro lado, né? Tem um Chelsea, Benfica... Tem alguns times do outro lado mais fortes também, né? Então o Flamengo não vai ter vida fácil. Mas se passar, né, e ser campeão vai ser uma das melhores vitórias aí de todas. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.